de eurodeputados do PSD e a Juventude Social Democrata organizaram a primeira edição da Universidade Europa. Durante 3 dias, 60 jovens aprofundaram o estudo das questões europeias depois da aprovação do Tratado de Lisboa. Este acontecimento teve lugar em Cantanhede, no Hotel Marialva Park, de 15 a 17 de fevereiro. À chegada, entregaram-se alguns materiais de apoio, como brochuras, livros, dossiês temáticos, dicionários de termos europeus e vídeos em suporte digital que permitiram a estes jovens um maior conhecimento. Estes participantes foram selecionados entre 200 candidatos, tendo sido valorizado o seu currículo, as respostas que deram a algumas questões na ficha de candidatura, também critérios de distribuição geográfica e equilíbrio de género e etário. Doutor Pinheiro, caros amigos, caras amigas, antes de mais, permitam-me que vos dê as boas-vindas à Universidade da Europa. É com um grande prazer que me encontro novamente convosco nesta Universidade da Europa, nesta primeira Universidade da Europa. Neste evento foi também apresentado um programa de estágios para jovens no grupo parlamentar do PSD em Bruxelas, o que vai permitir aos jovens sociais-democratas terem um conhecimento mais direto sobre a realidade do Parlamento Europeu. Do programa de formação, destaca-se o jantar-conferência com o professor João de Deus Pinheiro sob o tema Que fronteiras e que papel para a Europa no mundo. O professor João de Deus Pinheiro pegou na pergunta que dava título à sua conferência e avançou para uma reflexão sobre o mundo em que vivemos, tão diferente a cada dia que passa. A primeira pergunta que nos temos que pôr é: que mundo é que nós estamos a referir? Porque o mundo teve a Segunda Guerra, a seguir teve a Guerra Fria, a maior parte de vós já não teve a ocasião de viver esse período, 2 blocos, o Bloco Leste e o Bloco Ocidental, degladiando-se em termos de valores e de hegemonia, e que se saldou pela vitória do mundo ocidental, com o desmoronamento da União Soviética. Depois desta Guerra Fria, em que, como ganhou o mundo ocidental, as instituições do mundo ocidental desenvolveram-se: o Conselho da Europa, a União Europeia, o GATT, que se transformou em World Trade Organization, enfim. E agora perguntamos: e o que é que temos para o futuro? O fenómeno da globalização, as novas preocupações dos cidadãos europeus, a consciência ecológica e ambiental, o descrédito das instituições e dos políticos, o problema do futuro das reformas e pensões numa geração que classificou como geração do bem-estar, serviram de enquadramento ao debate. Os alunos mostraram-se preparados, colocando questões, tecendo comentários e observações. A manhã de sábado começou com a aula do vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, José Eduardo Martins, a debater o tema Alterações climáticas e energias renováveis, cumprir Kyoto. Depois de fazer um enquadramento do tema, apresentando os antecedentes de ações sobre proteção ambiental, José Eduardo Martins debruçou-se sobre as dificuldades com que se debate a sensibilização ambiental. O dia mostrou-se descontraído, num ambiente de confraternização e troca de ideias. O professor Dr. João Moura, presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, também marcou presença no almoço. À tarde, a segunda aula-debate esteve a cargo do eurodeputado José Silva Peneda, que abordou o tema Mais flexibilidade, mais mobilidade, mais emprego. Eu acho que há aqui uma falta de sensibilidade total, do ponto de vista político e do ponto de vista social, para o gigante, e não o espírito regionalista que falta. Eu estou convencido que se o barco se dá a volta, o país também dá a volta. Isto tem muito a ver com a ideia do mercado protegido. O Norte nunca viveu o mercado protegido. O Lisboa vive o mercado protegido.
A tarde mostrou-se produtiva com um debate entre os alunos com o tema "Porquê é que a Europa parece tão longe?". Na sexta-feira, os participantes haviam respondido a um questionário sobre esta questão e as opiniões foram tratadas estatisticamente. Os resultados foram apresentados no início deste debate. Hans-Gert Pöttering, presidente do Parlamento Europeu, e a comissária europeia Meglena Kuneva deixaram uma mensagem de vídeo aos jovens portugueses. Zita Seabra, vice-presidente do PSD, foi também uma das convidadas e comentou o debate. À noite, mais um jantar com o professor José Canavarro, pró-reitor da Universidade de Coimbra e dirigente nacional do PSD, sob o tema Erasmus e Bolonha. Todos somos europeus? Estamos a falar de mobilidade no ensino superior, nos outros programas de mobilidade, não há nenhuma dúvida de que é realmente uma ferramenta extraordinária para que as pessoas ganhem a consciência, no sentido de ficarem mais despertas, ou quase no sentido do termo britânico é awareness, portanto, ficarem conscientes de que são europeus, de que se podem movimentar no espaço da União Europeia com uma enorme liberdade e com vantagens para as pessoas. E, portanto, diria, só para reforçar, que é pena que o Erasmus não chegue a todos. Isto é, apesar disso, ainda são muito poucas as pessoas que podem beneficiar de um programa Erasmus. Esta Universidade da Europa fechou com chave de ouro. No domingo de manhã, o eurodeputado Carlos Coelho deu uma aula sobre política europeia sob o tema Mais Europa, Melhor Europa. Carlos Coelho apresentou as alterações na União Europeia na sequência da aprovação do Tratado de Lisboa, o funcionamento institucional da União Europeia e algumas políticas sectoriais. A JST entende que é determinante que os jovens sociais-democratas estejam informados sobre o processo de construção europeia. O processo de construção europeia tem que se fazer com a juventude e com os cidadãos europeus. Mas só é possível envolver os cidadãos europeus e os jovens em especial se eles estiverem informados sobre as problemáticas relacionadas com a Europa, com a futura evolução do processo de construção e com as atuais alterações que foram introduzidas pelo novo tratado, o Tratado de Lisboa. Para mim, a Universidade da Europa foi, no fundo, o concretizar daquele ideal europeu, da verdadeira cidadania, da participação dos jovens. Para mim foi, de facto, a concretização daquela velha ideia de se é preciso, de facto, trazer os jovens para a política, se é preciso trazer os jovens para a Europa, esta foi aquela maneira mais prática que eu encontro de trazer a montanha a Maomé. A Universidade da Europa foi a maneira que eu encontrei de aprofundar um tema que sou entusiasta, que é a Europa. Eu adoro este tema e achei que foi a maneira também de eu ver que os jovens, de facto, se interessam pela Europa. Para mim, a Universidade da Europa foi, acima de tudo, um encontro da nova juventude, de uma troca de ideologias políticas, foi o aclarar de ideias e de novas circunstâncias em que a Europa se encontra. A missão é informar. Constato que há um grande divórcio entre a maior parte dos cidadãos portugueses e os jovens portugueses e as instituições europeias. Não faz sentido nenhum que Portugal esteja longe da Europa. Portugal integra a Europa e os portugueses têm direito a ser cidadãos europeus de primeira classe. Para isso temos que dar mais informação e temos que fazer com que os portugueses, particularmente os jovens portugueses, a quem se destina sobretudo o projeto europeu, participem mais nas questões comunitárias. Na medida em que pudermos ajudar a esse objetivo, estaremos a cumprir o nosso papel. Com esta iniciativa, o grupo de eurodeputados do PSD e a Juventude Social Democrata melhoraram o nível de formação sobre as questões comunitárias e estimularam a intervenção cívica dos jovens portugueses enquanto cidadãos europeus. Agora é só aguardar pela segunda edição da Universidade da Europa.